Olá, telespectador da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Analice. Sejam bem-vindos ao primeiro bloco de notícias da manhã desta terça-feira, dia 25 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos jornais de circulação nacional e regional. Bom, nós começamos com a capa do jornal O Globo, em que temos uma matéria sobre o clima, que comenta que o calor no inverno derruba vendas de roupas de frio e o varejo prevê retração. Com temperaturas altas até agosto, o setor de vestuários e calçados vê encalhe perdas de 4% em pior temporada desde 2021. O calor atípico do outono e deste início de inverno acrescentou um efeito colateral à economia brasileira. Com as roupas de frio encalhadas, o setor varejista de vestuários e calçados já estima uma retração de 4% nas vendas em relação à temporada passada. A estimativa consta de estudo da Confederação Nacional do Comércio e dimensiona a realidade já vivida pelos lojistas, que têm sofrido para vender os itens da coleção de frio nas vitrines desde abril. Os efeitos do calor fora da época têm sido sentidos mesmo num cenário econômico atualmente favorável, com o crescimento do consumo das famílias. Em grandes centros comerciais como Saara, no Rio, os casacões têm dado lugar aos corta-ventos mais finos e, diante do estoque cheio, as roupas mais grossas entraram em liquidação. Ainda sobre essa questão do clima, invernos de extremos, queimadas levam Mato Grosso do Sul a declarar emergência. Com o Pantanal registrando 1 de cada 4 focos de incêndio que ocorrem no país, Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência nas cidades atingidas. A ministra Marina Silva disse que o quadro é um dos piores já vistos. Temporais voltam a castigar os gaúchos. Chuvas intensas nas últimas semanas de novo assombrando o Rio Grande do Sul. Mais de 70 municípios relataram inundações e deslizamentos. O Guaíba voltou a subir. Ações do Magalu, agora já sobre economia, disparam após acordo com gigante chinesa. A Magazine Luiza e a AliExpress acertaram uma parceria para a venda mútua de produtos em seus sites. Após o anúncio, ações da varejista brasileira fecharam em alta de 12%. Aqui ao lado, sobre esportes, nós temos o fim da era Diniz. 7 meses após a glória eterna, veio a demissão. A lanterna no Brasileirão pesou mais que o título da Libertadores há 7 meses e Diniz acabou demitido pelo Fluminense. Marcão assume time interinamente. Carlos Eduardo Mansur escreve: elenco moldado ao dinizismo é teste para o próximo técnico. Gasômetro, os desafios para o clube e para a cidade do novo estado do Flamengo. O governo municipal trata o estádio como forma de revitalizar aquele trecho da zona portuária. Mais impactos à cidade, como o trânsito, ainda tem dimensão incerta. Já o rubro-negro debate como levantar recursos para construção estimada em até 2 bilhões de reais. Sobre a Copa América, a seleção pressiona, mas fica no 0-0 na estreia. Aqui no começo nós temos uma imagem de Lula com o FHC retratando justamente essa visita que o presidente fez a Fernando Henrique Cardoso, símbolo de uma polarização que ficou para trás. Lula fez visita de 35 minutos a Fernando Henrique ontem em São Paulo. O teor da conversa não foi revelado, mas o presidente postou depois que se encontrou na cidade com pessoas porque tem grande carinho. E aqui à direita nós temos também a charge do dia representando esta conversa entre os dois, em que há uma imagem dos dois apertando as mãos e uma possível conversa: oi Lula, oi Fernando Henrique. Na área de editorial, nós temos que legalizar cassinos e jogos de azar é a melhor solução, é o que aponta o editorial aqui do jornal o Globo. Merval Pereira escreve que Lula parece entender que terá de contar com órfãos do PSDB. Miriam Leitão escreve sobre as causas da crise das queimadas do Pantanal. Pedro Doria fala que Meta treinará a inteligência artificial nas redes e abre debate sobre direito autoral. Marcelo Ninho aponta que a guerra em Gaza trava a expansão do BRICS. Léo Avessa fala no segundo caderno um adeus às doces maravilhas que a vida oferece.
No cenário internacional, nós temos que a Assange faz acordo com os Estados Unidos e deixa a prisão no Reino Unido. O ativista australiano Julian Assange, criador do Wikileaks, fez acordo com o governo dos Estados Unidos em que assumiu ser culpado das acusações de vazamento legal de dados de segurança. Em troca, foi libertado da prisão onde estava há mais de 5 anos. Sobre política nacional, o Planalto reembala projetos para recuperar a imagem entre jovens. A avaliação de Lula é a pior nesse segmento, na média geral, e o governo prepara pacote voltado a brasileiros de 15 a 29 anos. Após a greve, universidades devem estender o calendário. Instituições de ensino debatem como compensar perdas de aulas durante os 2 meses de paralisação. O governo também é responsável por subsídios, diz o ministro do TCU. Para Vital do Rego, governo e Congresso têm responsabilidade sobre renúncias tributárias criticadas por Lula. Na coluna Já Pra Cama, problemas do sono são cada vez mais precoces. A ansiedade e excesso de estímulo são alguns motivos que levam a quantidade crescente de crianças pequenas até alterações no sono. E por último, nos Estados Unidos, pais cobram proteção a jovens nas redes. Pais fazem lobby no Congresso a favor de lei limitando recursos de apps que podem alimentar o bullying. São esses os destaques do Globo. E, Roseli, o que temos aí no estado de São Paulo? O estado de São Paulo, Analice, a foto de destaque esses que estão em pé são os economistas Pécio Arida, o outro é o Pedro Malan e o outro é o Gustavo Franco. Os jornais estão trazendo uma série de matérias para comemorar e para resgatar a memória do Plano Real, que agora, dia 1º de julho, completa 30 anos. Então foi ontem um encontro desses 3 economistas com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pécio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. Esse que está sentado. Economistas destacaram como legado do plano o foco na responsabilidade fiscal, além do controle da inflação. O FHC também foi visitado por Lula, mas o Estadão não traz a foto na capa do Lula cumprimentando o FHC. O Valor Econômico traz, nós vamos ver, o Valor Econômico traz as 2 fotos. Essa que vocês estão vendo com os economistas e a foto do FHC sendo visitado por Lula, FHC que completou agora, semana passada, 93 anos de idade. É também destaque da capa do Estadão, Analice e telespectador da TV da Transparência, é sobre as queimadas no Pantanal. Fogo recorde no Pantanal expõe falhas do governo federal na prevenção. Especialistas recomendam mais verba e efetivação do pacto assinado com estados. Total de focos é quase 6 vezes maior do que o de junho de 2020, pior ano em incêndios. 2.363 é o número de focos de fogo registrados no Pantanal em junho até ontem. Era esse número. Outro destaque na área de economia: privatização. Oferta de ações da Sabesp deve ser a 5ª maior do mundo no ano. Captação da empresa paulista de saneamento é estimada em cerca de 3 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 16,2 bilhões de reais. Mas a manchete de capa do Valor Econômico, do Estado de São Paulo, o Estadão, é sobre os cortes nas despesas federais. O INSS
revisará 800 mil benefícios para cortar gasto e atender ao TCU, ao Tribunal de Contas da União. Uma força-tarefa do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deve fazer até o fim do ano cerca de 800 mil perícias presenciais do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e o do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas de baixa renda com deficiência, afirmou ao Estadão o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. O objetivo é atender a exigências do Tribunal de Contas da União, que cobra do governo revisões periódicas de benefícios, como determina a lei, e contribuir para a revisão de gastos obrigatórios da União. Stefanuto estima que, caso metade dos benefícios seja considerada indevida, uma média quando se faz esse tipo de reavaliação, a revisão representaria corte de 600 milhões por mês nos gastos federais. Esse tipo de ação ganhou força após os sinais de esgotamento no Congresso das medidas arrecadatórias. Uma matéria correlata com essa da manchete é pedidos de BPC, que é benefício de prestação continuada, sobem 40% em 6 meses. Na região Nordeste, o crescimento chegou a 60%. Somente no Piauí, o aumento foi de 111%. O governo diz não saber a causa desse alto volume de pedidos. Ainda na área de economia, diz aqui que Magazine Luiza faz parceria comercial com o AliExpress e ações sobem. AliExpress continuará como vendedor de marketplace do Magalu. Juntas, Magalu e AliExpress, plataformas têm 700 milhões de visitas mensais. 700 milhões, repito, de visitas mensais. Após 14 anos, o Julian Assange, que é o australiano, fundador do Wikileaks, faz acordo com os Estados Unidos, deixa a prisão e sai do Reino Unido. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, concordou em se declarar culpado de uma única acusação de crime de disseminação ilegal de material de segurança nacional. Em troca, conseguiu sua libertação de uma prisão britânica. O Wikileaks informou no X, no Twitter, no antigo Twitter, que ele deixou o Reino Unido ontem. Copa América, o jogo de ontem à noite. Brasil empata sem gols com a Costa Rica e frustra torcida. Dança dos técnicos. Cuca e Diniz deixam Atlético Paranaense e Fluminense, respectivamente. Ministério quer incluir carro elétrico no imposto do pecado. É o imposto sobre produtos supérfluos. Pasta do Desenvolvimento Econômico alega que as baterias dos carros elétricos, a maioria vinda da China, tem forte pegada de carbono. E por último, a Analice tem como destaque aqui na capa do Estadão, sobre graduação, sobre ensino. Novas regras para cursos de direito podem restringir ensino à distância.
A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sugere aumento de carga horária mínima presencial nos cursos e diminuição do modo à distância. É com você. Bom, Celi, agora na capa da Folha de São Paulo, nós temos, na primeira manchete, redes têm anúncios de sites de apostas com crianças. Publicidade é feita por influenciadores mirins com milhares de seguidores e Meta afirma controlar conteúdo. Influenciadores mirins com milhares de seguidores fazem propagandas de cassinos online e de sites de aposta esportiva em redes sociais. Na semana passada, o Instituto Alana, ONG que atua na defesa da infância e da adolescência, fez uma denúncia ao Ministério Público sobre a publicidade ilegal na internet. Ao mesmo tempo, famílias e escolas se veem diante de crianças e jovens viciados nos jogos. Na denúncia, a ONG cita impactos da dependência na infância e na adolescência, incluindo o risco de suicídio. Relata o caso de um jovem de 17 anos do Maranhão que se suicidou depois de perder R$50 mil de uma herança no jogo do Tigrinho. O Instituto também lista perfis que trazem as publicidades dos jogos. Entre eles estão o de uma menina de 6 anos, o de um garoto de 7 anos com 1 milhão de seguidores e de um adolescente de 16 anos com 7,7 milhões de fãs. Segundo Maria Mello, coordenadora do Instituto Alana, o alvo da denúncia é a Meta, dona do Instagram e do Facebook. As redes sociais precisam criar mecanismos de controle para proteger crianças e adolescentes. Deveriam promover esses conteúdos e não os impulsionarem como fazem, é o que ela afirma. A Meta diz que não permite conteúdos voltados a menores que tentem promover jogos envolvendo valores monetários. Aqui à esquerda, temos a imagem de um casal, que é Luiz e Tereza Araújo, e essa imagem diz respeito à Ilha das Flores, que é um tema de curta emblemático e continua sob lixo. Luiz e Tereza Araújo, com material reciclável que vendem para sustentar a família no Guaíba, em Porto Alegre. Enchente histórica em maio agravou situação do local, retratado há 35 anos em documentário de Jorge Furtado. Ainda na coluna de Vera Iaconelli, um vício coletivo pede ação coletiva. A forma como usamos a internet é nociva e, no caso das crianças, temerária. Falar sobre o vício dos pequenos esbarra no delicado fato de que, ainda que consigamos limitar o acesso deles às telas, estamos longe de limitar o nosso próprio uso. Aqui à esquerda, a imagem de Lula com o Fernando Henrique Cardoso, e na imagem diz que Lula em visita ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez 93 anos na semana passada em São Paulo. Ainda temos na manchete que imposto do pecado não será eficaz, é o que dizem os setores. Os membros das empresas de tabaco, bebidas alcoólicas, refrigerante, petróleo e carros tentam fazer com que seus produtos não sejam tributados pelo imposto seletivo que incidirá sobre itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O governo avalia tributar até elétricos. Setores dizem que novos impostos não trarão resultados. Ainda em destaque na Folha de São Paulo, Lula diz a Chomsky que quer reunir líderes democratas. Em visita ao linguista Noam Chomsky, em São Paulo, Lula afirmou que pretende reunir presidentes democratas para discutir a atuação frente à extrema-direita, é o que relata Mário Sérgio Conte. Depois, o petista se reencontrou com o FHC e Raduan Assad. No cenário internacional, Assange faz acordo e deixa a prisão no Reino Unido. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, concordou em se declarar culpado por uma única acusação de crime de disseminação ilegal de material de segurança nacional dos Estados Unidos em troca da libertação da prisão no Reino Unido. Na Folha Ilustrada, nós temos que a Feira do Livro, na Charles Miller, terá programação com 55 mesas literárias. Sobre alimentação, desfrutar melhor do melhor restaurante do mundo, brinca com todos os sentidos. Na área de cotidiano, São Paulo define plano para reduzir atropelamentos de animais nas rodovias. Na área internacional, Rússia acusa Estados Unidos por ataque bárbaro. Moscou acusou Washington por ação ucraniana na Crimeia. Vladimir Putin ordenou a revisão da doutrina nuclear russa, o que pode facilitar o uso das armas. Na área nacional, a Câmara envia 4 bilhões de reais sem transparência. Comissão de Saúde distribuiu emendas em 2024 sem apontar os padrinhos. Medida contradiz promessa de líder do colegiado que não se manifestou.
Marina afirma que incêndio no Pantanal não tem precedentes. Biome vive algo fora da curva com relação a tudo que já se conhece, disse a ministra Marina Silva do Meio Ambiente. Forças Armadas disponibilizaram 6 helicópteros e 2 aviões para auxiliar no combate aos incêndios. Galípolo segue favorita à presidência do Banco Central. Gabriel Galípolo ainda é o mais cotado à chefia do Banco Central, apesar de voto por manter a taxa Selic, contrário ao que o presidente Lula defendia. Na área de editorial, França e Reino Unido desenham nova Europa, a respeito das eleições parlamentares que caminham para escolhas políticas distintas nos países europeus. E por último, temos que o Cerrado Vulnerável, sobre dificuldades para a preservação no bioma. São esses os destaques da Folha de São Paulo. E Oceli, o que nós temos no Povo? Jornal Cearense O Povo, Analice, traz como destaque na sua capa uma matéria sobre passeio escolar, ensina crianças sobre coletividade no transporte público. Essa foto dessa criança segurando aqui um brinquedo, um ônibus. A reportagem é na área de economia, é a retomada pós-pandemia da Avenida Monsenhor Tabosa, que se reconfigura como setor de produtos de beleza. Para quem não conhece Fortaleza, a Avenida Monsenhor Tabosa fica ali perto da Praia de Iracema, próximo do Seminário da Prainha, e é tida em Fortaleza como um shopping a céu aberto. E antes da pandemia de Covid-19, era um grande polo, não só aqui do Ceará, mas do Nordeste, de confecção e de calçados, e agora está se reconfigurando como setor de produtos, de venda de produtos de beleza. Mas a manchete do Povo de hoje é sobre segurança pública. Estado intensifica a operação em áreas mais violentas. Olha, foi o que disse o governador Eumano. Quem cometer homicídio, vamos caçar até prender. O governador informou ainda que as equipes de policiais serão distribuídas principalmente em Fortaleza e nas 2 cidades vizinhas, Maracanaú e Caucaia. Essa foto de destaque é da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. É a volta, está sendo montada aqui, uma obra do artista Sérvulo Esmeraldo, chamado Le Femme Bateau. Após 6 anos, retorna à Ponte dos Ingleses. É um ícone da Orla Marítima de Fortaleza. É um dos ícones, é uma das obras de Sérvulo Esmeraldo que ficam na Orla Marítima. A outra muito conhecida é a chamada Chifre do Governador. Uma obra para o povo que batizou assim, mas é uma obra para significar a fundação do Interceptor Oceânico. Ainda destaque na capa do jornal O Povo, uma matéria dizendo que a festa de São João da Prefeitura de Fortaleza terá ruas de acesso monitoradas por câmeras. Será na Praia de Iracema, lá no Aterrinho. Na área de economia, o BNDES vai financiar 236 milhões de reais do projeto de expansão da fábrica J. Macedo na cidade de Horizonte, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Na área de esportes, é o jogo de ontem, Brasil e Costa Rica, que fica no empate na estreia da Copa América. E por último, Analice, é o término da greve na Universidade Estadual do Ceará. Aulas voltam na UES com o calendário do semestre até o mês de setembro. É com você.
Bom, agora nos destaques do Correio Brasiliense, nós temos integração de forças e ação social para reduzir o crime. Ao CB Poder, o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Paturi, comentou a queda da violência no Distrito Federal nos últimos anos. Brasília foi considerada pelo IPE a segunda capital mais segura do país. Continuando, na área de educação, proposta do MEC exige mais rigor na formação de docente. O Ministério da Educação deve enviar esta semana ao Congresso Nacional o novo Plano de Educação, PNE, documento que traça metas a serem implementadas em 10 anos, como a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano fundamental e a ampliação e aprimoramento do ensino integral nas escolas públicas. Outra preocupação do PNE é com a baixa qualidade de formação de professores, em especial pelo ensino superior à distância, responsável hoje por 64% das matrículas em licenciatura. O MEC definiu que a partir da implementação das novas diretrizes, pelo menos 50% dos cursos de pedagogia e licenciatura deverão ser feitos com aulas presenciais. A pasta determinou a suspensão até março de 2025 de ofertas de novas vagas e polos na modalidade. O marco regulatório será debatido por gestores especialistas e haverá uma consulta pública sobre o tema. Ainda, governo fecha com 17 categorias. Ministério da Gestão deve assinar amanhã reajustes salariais e outros benefícios fechados com professores e outros servidores de instituições de ensino superior. Nas universidades, as aulas deverão ser retomadas até amanhã. Ao lado, reverência ao legado de FHC. Uma imagem aqui de Ricardo Stuckert. Ex-presidente recebeu homenagens pelos 30 anos do Plano Real, que acabou com a hiperinflação no Brasil. Ele era o ministro da Fazenda à época. Economistas da equipe que criou a nova moeda estiveram com Fernando Henrique Cardoso. Ele recebeu também a visita de Lula. Ainda nas manchetes, nós temos sobre a água que o furto cresce 7% no Distrito Federal. O número de multas aplicada pelo CAES por gatos em 5 meses deste ano chega a 1.615, é o que diz a empresa. Solidão eleva o risco, isso sobre a área de saúde. Sentimento de abandono aumenta em 56% a possibilidade de uma pessoa acima dos 50 anos sofrer derrame cerebral. Sobre esporte, Copa América, Brasil fica no 0-0. Numa estreia decepcionante, a seleção brasileira empatou ontem sem gols com a Costa Rica em Los Angeles. Ainda na imagem aqui ao lado, temos uma imagem do Mato Grosso do Sul, em que é incontrolável. O governo do Mato Grosso do Sul decreta estado de emergência em decorrência das queimadas no Pantanal. A área atingida chega a 627 mil hectares. Na área internacional, Rússia ameaça Estados Unidos por ataque bárbaro à Crimeia. E por último, na foto da capa, nós temos que o dono do Sítio Alegria, em Braslândia, Jorge Arthur, oferece mais de 60 produtos de ovos a café. Ele é um dos 10 mil produtores do Distrito Federal que, em pequenas propriedades, mostram a viabilidade da agricultura familiar. Foram esses os destaques do Correio Brasiliense e o Selic que nós temos no Valor Econômico. Inovação. Startup vai testar em lavouras do Mato Grosso o maior drone agrícola de pulverização do mundo. É essa foto aqui. Ele parece um besouro gigante. Uma entrevista com o presidente do IBAMA. A Petrobras é nossa principal cliente, afirma Rodrigo Agostinho. Brasil, Arábia Saudita. Diálogo se torna mais intenso entre os dois países e gera expectativa de aumento nos investimentos. Manchete do Valor Econômico de hoje, Análise, é sobre os preços das commodities determinam o rumo das companhias do agronegócio. Também destaque no Valor Econômico esse negócio feito entre a Magalu e a AliExpress, que fecham um acordo para vendas. Pronto, como eu estava falando na capa, o Valor Econômico traz as duas fotos. A foto aqui, em pé,
os economistas Pérez Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco e o Fernando Henrique sentado, né? Isso em comemoração aos 30 anos do Plano Real. Fernando Henrique é ex-presidente da República. E a outra foto foi quando Lula ontem visitou em São Paulo o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, era filiado ainda ao PSDB, e dizendo que o FHC completou 93 anos na última semana. E Lula foi fazer uma visita ao ex-presidente. Derrota da hiperinflação foi além da troca da moeda. Quem diz isso é o Gustavo Franco, numa entrevista nas páginas internas, uma entrevista de página inteira nas páginas internas do Valor Econômico. Também tem um artigo do publicitário Nizam Guanaz, a maior honra da minha vida. E qual foi a maior honra da vida dele? E ele diz nesse artigo: a maior honra da minha vida não é nenhum dos prêmios que ganhei. Tudo isso já passou. A maior honra da minha vida é aquilo que nunca passará: a comunicação do Plano Real. O embaixador Rubens Recupero disse numa entrevista para o Globo que a comunicação foi absolutamente fundamental para o sucesso do Plano Real. Este é o grande prêmio, é o Grand Prix, escreve Nizam Guanaz nesse artigo para o Valor Econômico. Destaque ainda da capa: Apple é acusada de violar a lei na União Europeia. E por último, Analice: Justiça afasta cobrança de ITCMD sobre herança no exterior. É com você. Bom, agora nós vamos para a leitura das páginas internas, começando com o jornal O Globo, em que temos sobre a opinião, né? Legalizar cassinos e jogos de azar é a melhor solução. Não faltam exemplos no mundo para inspirar legisladores a mitigar os riscos associados à atividade. Merval Pereira escreve sinais para o futuro. Pedro Doria fala sobre trabalho para a meta, remontando justamente essa questão da política de privacidade. Ainda, pais têm obrigação de vetar projetos que legalizam construções irregulares. Texto aprovado por vereadores anistia não só irregularidades do passado, mas também irregularidades futuras. Ainda um artigo sobre o aumento de impostos para ultraprocessados, que é escrito por Marcelo Bairge e Marília Sobral Albiero. Outro artigo escrito por Hugo Léo é sobre a lei seca é o começo. Na área de política, nós temos nova roupagem. Governo tenta conter desgaste entre jovens com reembalagem de programas voltada ao grupo. Tendo imagem aqui do Lula com o ministro Camilo Santana durante encontro com estudantes para anúncios de pagamento da primeira parcela do programa Pé de Meia, que será relançado com outras iniciativas. Aqui um destaque é um infográfico apontando a avaliação do governo entre os segmentos de 16 a 34 anos. Na área do país, próximos passos. Após o fim da greve, universidades discutem novo calendário e as aulas devem adentrar em 2025. Uma imagem aqui do Colégio Pedro II no Maitá, no Rio de Janeiro. Escola que ainda não havia regularizado o calendário pós-pandemia, sofreu novo atraso com a greve. Em 10 dias, 74 cidades têm danos pela chuva no Rio Grande do Sul e o nível do Guaíba sobe. Temporais levaram ao estado uma frente fria intensa que deve durar toda a semana. E os prejuízos somam 12,4 bilhões.
Mato Grosso do Sul decreta emergência por incêndios no Pantanal. 1 em cada 4 focos de queimadas no país se concentra no bioma. Governo federal avalia aumento do orçamento. Aqui uma declaração da ministra Marina Silva, que diz que não tem incêndio por raio, o que está acontecendo é incêndio por ação humana. Ainda sobre economia, varejo terá pior inverno desde 2021. O CNC prevê queda nas vendas de 4% nas vitrines, casacos e promoções. Uma entrevista a Vital do Rego, ministro do TCU, que aponta que relator de contas do primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva defende limitar renúncias tributárias, diz acompanhar com lupa o arcabouço fiscal e aponta que déficit na Previdência poderá cair à metade se gasto com militares fosse considerado como assistência social. O governo tem culpa sobre os subsídios, esse é o destaque da entrevista. Sobre São Paulo, Tarcísio tenta atrair investidor estrangeiro para ações da Sabesp. O governo de São Paulo apresenta nos Estados Unidos e na Europa modelo inédito de privatização da companhia de saneamento. Ainda sobre o Brasil, Santa Catarina busca reforçar a posição como corredor logístico. Em 2 portos, investimentos em melhorias chegam a quase 200 milhões. Ainda na área de economia, sites de aposta terão que usar domínio BestBR a partir de 2025. INSS, dados de milhões ficaram vulneráveis. Órgão registra acesso sem controles contra sistema de cadastros e aposentados e pensionistas. Na área internacional, nos Estados Unidos, pais pressionam por proteção para jovens nas redes. Famílias querem que aplicativos de mídia social, jogos e mensagens limitem recursos que possam alimentar a depressão e o bullying. Ainda na área internacional, retomamos ao tópico levantado na primeira capa que a Sandy faz acordo com os Estados Unidos. O Wikileaks anuncia que seu fundador já saiu da prisão em troca de se declarar como culpado. Sobre as eleições dos Estados Unidos, Biden utiliza aborto como arma contra Trump. Às vésperas do debate, democratas lembram eleitores de que juízes nomeados por republicano revogaram Roe Wade. Na área de saúde, nós temos o artigo de Marcelo Ninho, que Gaza trava o novo BRICS. Atentados a templos e polícias matam ao menos 20 no Daguestão. A ação mais mortal em 14 anos em região no Cáucaso Russo, de maioria muçulmana, acende sinal de alerta entre analistas. Agora, partindo para a área de saúde propriamente dita, mal precoce, ansiedade e problemas de sono aumentam entre crianças. Drogas para dormir elevam risco de demência. A pesquisa mostrou que usar remédios para induzir o sono aumenta em até 79% a probabilidade de doenças cognitivas. É o que diz a parte interna da manchete: problemas do sono cada vez mais precoces. Sobre o Rio de Janeiro, os desafios para o clube e para a cidade do novo estádio do Flamengo. Especialistas apontam o impacto de novo estádio do Flamengo no trânsito da cidade. O Rio é vermelho no mapa dos incêndios florestais. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou aumento de 800% das queimadas no estado de 1º a 24 de junho. Especialistas alertam para os danos causados pelo fogo à fauna e à flora da Mata Atlântica. Ainda sobre segurança pública, preso em Jericinó é acusado de comandar sequestro no Pará. Médica foi resgatada horas após o crime, havia 16 celulares na cela do suspeito.
E por último, nós temos que corpo de homem é baleado na Avenida Brasil é sepultado. Diego de Oliveira voltava de uma festa com a mulher quando foi interceptado na altura da Maré. Essas foram as páginas internas do jornal O Globo. Ou Celi, o que nós temos nas páginas internas do Estado de São Paulo? Eu começo, Analice, com a leitura da coluna do Estadão, que a sua nota diz que, a primeira nota de destaque, que além das áreas ilícitas, como tráfico de drogas, venda de armas de fogo, o crime organizado avança em áreas lícitas e empresários vão sugerir ações ao governo Lula. A atuação do crime organizado no Brasil já passa pelo menos 21 atividades, incluindo setores lícitos da economia, como transporte público, lá em São Paulo, mercado imobiliário, mineração e exploração de madeira. Estudo realizado pela empresa, pela organização Esfera Brasil, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança e com a consultoria do advogado criminalista Pier Paolo Bortini, seguiu o caminho do dinheiro e sugere ao governo Lula 5 ações que também dependem do Congresso Nacional. A coluna teve acesso aos dados que serão divulgados hoje. O grupo pede ampliação e fortalecimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o conhecido COAF, a implantação de um sistema único, como o SUS, Sistema Único de Saúde, implantado na segurança pública, aprovação da Lei de Proteção de Dados de Interesse da Segurança Pública, regulamentação de apostas e dos criptoativos. É preciso, abre aspas, é preciso fortalecer os órgãos de combate à lavagem de dinheiro, regular e organizar a informação. Hoje não há regra clara sobre como usar dados do COAF, por exemplo, e muitas investigações terminam anuladas. Fecha aspas, disse o advogado criminalista e professor de Direito Pier Paolo Bortini. Abre aspas novamente, para citar uma frase da Camila Funaro Camargo Dantas. Ela é a diretora executiva da Esfera Brasil. Ela diz o seguinte: criamos um comitê e definimos que a melhor estratégia seria estudar de onde vem e para onde vai o dinheiro do crime organizado. A atual insegurança é uma barreira ao crescimento econômico e à vinda de investidores estrangeiros, diz Camila Funaro Camargo, da Esfera Brasil. Página de editoriais do Estado de São Paulo de hoje. O avanço da jogatina. Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, legaliza até o jogo do bicho, notória lavanderia de dinheiro de criminosos sanguinários, o que deixa claro seu caráter absolutamente deletério para o país. Segundo editorial, a chaga da violência na América Latina. Situações extremas podem exigir táticas extremas, mas sem estratégia multifatorial, elas serão contraproducentes.
Estado precisa reocupar os espaços dominados pelo crime organizado. Artigos. O primeiro é do secretário executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo. Ele escreve: cobrar não é resolver. E diz: a cada reconhecimento de ocupação consolidada é um número incalculável de viventes e nascituros que não terão como sobreviver em terras paulistanas. O segundo artigo é do presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e membro da Academia Paulista de Letras, Rubens Barbosa. O Brasil é um deserto de homens e ideias. Ele escreve: as reuniões do G20, da COP30 e do BRICS talvez sejam as últimas oportunidades de o país firmar sua voz na defesa dos interesses concretos. Política. Pesquisa afirma que 54% dos eleitores dizem ter vivenciado compra de votos. Levantamento do Instituto Não Aceito Corrupção mediu o grau de percepção de diversas práticas corruptas. Tolerância é menor no caso de desvios de políticos e agentes públicos. Ciro Gomes afirma que janjismo projeta a derrota do governo nas eleições. Janjismo, ele se refere a Janja da Silva, que é a primeira-dama da República. Nas páginas internas é que o Estadão veio trazer a foto do Lula cumprimentando o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A matéria diz: em agenda privada em São Paulo, Lula visita Fernando Henrique. Área internacional. Julian Assange fecha acordo com Justiça dos Estados Unidos e deixa prisão em Londres. Líder nas pesquisas, ultradireita diz estar pronta para governar a França. União Europeia libera 8 bilhões de reais em juros de ativos russos para a Ucrânia. Brasil. Recorde de fogo no Pantanal expõe falhas na prevenção do governo Lula. Novo currículo do direito terá de redefinir o lugar do ensino à distância. Passageiro que causar confusão em voo poderá ser barrado por 1 ano. Área de esportes. Brasil sofre com falta de criatividade e só empata na estreia da Copa América com a Costa Rica. O jogo foi ontem à noite nos Estados Unidos. Itália arranca empate no último minuto e avança. Fernando Diniz é demitido e deixa o Fluminense na lanterna. Caderno de Economia. Sob pressão do Tribunal de Contas da União, o TCU, governo vai revisar até 800 mil benefícios sociais. Puxados pelo Nordeste, pedidos por BPC registram alta de 40%. Pente fino em benefício não deve gerar grande economia. Quem diz isso é o Jefferson Bittencourt. Para o ex-secretário do Tesouro, o governo deveria revisar critérios de acesso a benefícios como o BPC. Desenvolvimento, o Ministério do Desenvolvimento quer carro elétrico no imposto do pecado.
no imposto sobre produtos supérfluos. Evento da Fundação FHC, de Fernando Henrique Cardoso, debate legado de plano que debelou a hiperinflação. São os 30 anos do Plano Real. Tínhamos melhorado no fiscal, mas pioramos. É o que diz o ex-ministro Rubens Recupero. Ainda na área internacional, China não quer que as pessoas ostentem riquezas. Oferta de ações da Sabesp deve ser a 5ª maior do mundo neste ano. Magazine Luiza faz parceria comercial com o AliExpress. Oferta de bilhões da Sabesp renderá a bancos comissão de apenas 12 milhões de reais. A Apple se torna o primeiro alvo de nova lei na União Europeia. E por último, Analice, o destaque da capa do caderno Cultura e Comportamento. É uma entrevista com o vocalista Dinho Ouro Preto. Ele é da banda Capital, líder da banda, que encerra a turnê de 40 anos em São Paulo. Diz que grupo fala com diferentes públicos. É com você. Bom, agora nas páginas internas da Folha de São Paulo, nós temos uma charge que representa um Brasil polarizado. De um lado, as enchentes do Rio Grande do Sul e do outro, as queimadas intensas no Pantanal. Continuando na área de opinião de editoriais, França e Reino Unido desenham nova Europa. Com líderes atuais sob pressão, eleições parlamentares nos dois países sugerem soluções politicamente distintas para problema em comum. Ainda sobre a questão do meio ambiente, o Cerrado vulnerável. Contenção do desmatamento nesse bioma tem se mostrado mais difícil do que na Amazônia. Na área nacional, nós temos que Arthur Lira derrapa na rampa. Hélio Schwartzman escreve superprodução de elites. Juliano Speyer, quem cala não consente. Na aba de Toninho Gerais, escrito por Álvaro Costa e Silva. Na área de tendências e debates, o Brasil e o eixo da paz de Celso Amorim, facilita a destruição russa na Ucrânia. E no final da terceira página, São Paulo tem sim zoneamento, as mesmas vozes do atraso tentam novamente obstruir e tumultuar. Na área de política, na coluna Painel, escrito por Fábio Zanini, Ventos do Sul. Anunciado como vice do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, o coronel Ricardo Melo Araújo, do PL, deverá cuidar da parte de segurança no programa do governo da chapa. Uma das ideias é reproduzir o modelo de Balneário Camboriú, cidade administrada pelo PL e meca dos bolsonaristas, onde a Guarda Civil Metropolitana mais se assemelha a uma polícia. A Força de Segurança no município catarinense conta com armamento pesado, treinamento de ações especiais e um grupo de elite. Comissão encaminha 4,2 bilhões de reais em emendas sem transparência na Câmara. Verbas são indicadas sem apontar padrinhos, contrariando declarações de deputado federal do PT que preside o colegiado. Na área de política, Lira repete Cunha e se queixa de críticas após pautar aborto. Caso dos expoentes do Centrão ocorrem com diferença de quase 10 anos. Responsabilidade e vontade política é uma matéria escrita por Joel Pinheiro da Fonseca. Diz que qualquer alta da receita é neutralizada por aumento de gastos obrigatórios. Uma matéria de Matheus Teixeira.
Juventude do PT acusa a direção do partido de sufocar a renovação na sigla. Na área de política, Lula visita Fernando Henrique Cardoso e diz a Chomsky que quer reunir presidentes democratas. O presidente encontrou em São Paulo linguista americano que sofreu um AVC em julho do ano passado. Ainda que ao lado, uma opinião de Matheus Tupina, presidente é omisso e conservador à la carte, é o que diz o ministro. Petista antecipa a eleição e traz Campos Neto ao campo político. Indicado para vice de Nunes nega a imagem negativa com pobres. Ricardo Mello Araújo lembra a ação na CEAGESP para dizer que não tem problema com população mais carente. Na área internacional, Moscou acusou Estados Unidos por ataque bárbaro e revisa regra nuclear. Kremlin diz que a ação na Crimeia teve apoio de Washington, que nega envolvimento. Ainda nessa questão, atiradores matam 20 em templos no sul da Rússia. Netanyahu afirma que fase mais intensa da guerra está acabando. Familiares publicam vídeos do sequestro de reféns após a primeira entrevista do premier à imprensa local desde o 7 de outubro. Aqui uma imagem do incêndio em fábricas de baterias mata ao menos 22 pessoas na Coreia do Sul. Julian Assange faz acordo com os Estados Unidos e deixa prisão. Sobre a área de mercado, empresas de tabaco, cerveja e petróleo tentam fugir de imposto do pecado. Congresso debate regulamentação de novo tributo e governo propõe taxar até carro elétrico. Ainda os setores buscam opção paralela ao projeto da Fazenda. Ainda na coluna Painel, a oportunidade não faz a vez. É um escrito de Júlio Wisiak, que aponta que a ala ligada a Paulo Scaff, ex-Fiesp, busca a adesão de grandes industriários de São Paulo para pressionar o atual presidente da federação, Josué Gomes, a marcar eleições para a troca de mandato. O único consenso entre todas as alas é o descontentamento com Josué, que, segundo relatos, está conflitado. Não defende o interesse do setor por ser amigo de Lula e lidera a recuperação judicial de seu grupo Coteminas. Ainda na área de economia, Galípolo é favorito para o Banco Central, mas Lula não bateu o martelo. O diretor segue como principal cotado, apesar de voto para interromper queda de juros. Papelzinho azul de baixa foi o primeiro rascunho do Plano Real. O Plano Real foi colocado pela primeira vez no papel no dia 13 de agosto de 1993. Ainda que na área do mercado, a linha direta de Lula com o futuro presidente do Banco Central. Menos ruído e mais calmaria são bem-vindos na transição da autarquia. Hackers põem termos sexuais e tigrinho em sites de governo. Links oficiais em buscadores redirecionam os usuários para páginas com interface de casas de aposta, como representa aqui a imagem. Na área de mercado ainda, Magazine Luiza venderá itens da AliExpress após acordo. Produtos premium da chinesa vão ser ofertados no país e ações sobem 12%. O CEO da Magazine Luiza, ele tem a seguinte fala: quanto mais opções eu dou para o meu cliente, melhor para ele. Quanto mais opções o AliExpress dá para o consumidor dele, melhor para ele. Na área de economia internacional, café dispara vacina em versões com coco, laranja e até porco. Bebida supera a onda do chá com bolhas no país e vê lojas crescerem 58% e o Brasil foi seu maior fornecedor em 2023.
Na área de meio ambiente, projeto hidrogênio verde vê maior oposição nos Estados Unidos. Promessa do governo de Joe Biden, o programa é alvo de questionamentos. Aqui nós temos que zerar emissões exige ao menos 10 trilhões de dólares em cobertura de seguradoras, é o que aponta o relatório. Ainda um artigo aqui na área de mercado, escrito por Michael França, homem branco privilegiado não é o centro do universo, ele questiona: sistema educacional difunde um ideal que perpetua desigualdades. Na área internacional, estados dos Estados Unidos processam Meta por não garantir a segurança de crianças. A União Europeia acusa a Apple de violar normas de concorrência. Na área de cotidiano, influenciadores mirins divulgam bets e vício ameaça crianças e adolescentes. Problema atinge jovens de diversas classes sociais. ONG denuncia Meta, que diz coibir posts. E ainda sobre esse assunto, Vera Iaconelli escreve que vícios coletivos exigem ações coletivas. Não vamos conseguir limitar nem o nosso próprio uso das telas, quem dirá o das crianças. Seguindo o que estava na capa, Ilha das Flores, cenário de documentário segue sob lixo. Após 35 anos, moradores ainda tiram sustento dos resíduos e criam porcos. São Paulo lança plano para reduzir em estradas animais atropelados. Rodovias deverão ter proteção como passagens aéreas e subterrâneas e sinalização de alerta para os motoristas. Ainda chuvas afetam 80 cidades no Rio Grande do Sul e Porto Alegre entra em alerta. Vistoria técnica acha rachadura em pilastra do estádio do Pacaembu. Na área de saúde, a saúde define temas sensíveis e muda sistema da lei do acesso. O Ministério criou procedimento informal e pasta ainda afirma respeitar a legislação. Mães de crianças pequenas, relatam despreparo e sofrimento ao lidar com bronquiolite por VSR. Na área do meio ambiente, Lula vai enviar aeronaves para combater o fogo no Pantanal. Marina Silva diz que esta é uma das piores situações já vistas e ainda não sabe o tamanho dos desdobramentos. Ainda sobre isso, servidores ambientais iniciam greve em 5 estados, mas os estados de emergência serão exceções. Na área de ciência, arqueólogos estudam observatório solar no Amapá. Estrutura na Amazônia, a 360 quilômetros de Macapá, indica atividade astronômica de indígenas há 1000 anos e pode virar parque. Na área de esporte, Tianca supera lesão grave e busca medalha em Paris. Em recomeço, o surfista brasileiro promete lutar por pódio nas Olimpíadas. Sobre o Fluminense, que demite o técnico Diniz após início ruim do brasileiro. Cuca deixa o Atlético Paranaense depois de 3 meses. Aqui sobre o lendário tenista suíço Federer, ele perpetua o adeus e ele ganha um documentário para afagar o coração de fãs. E por último, nós temos aqui que enjoo no carro não piora com ansiedade, é ansiedade. Desconforto é o sinal do cérebro de que perdeu o controle. Na coluna de Mônica Bergamo, nós temos uma conversa com o Emicida e aparentemente aqui alguns rappers do Brasil. Miriam Batucada, sambista que caiu no ostracismo, é resgatada em livro. Biografia revela os altos e baixos da carreira da cantora, que viveu sucesso meteórico nos anos 1960 e morreu só.
Ainda que na seção de cultura da Folha Ilustrada, a sequência de Elden Ring atrai até seus velhos fãs. Com mapa amplo e variado, Shadow of the Ender Tree é bom complemento para quem sente saudades do jogo original. Aqui é a imagem do jogo. E por último, Prince of Persia ganha frescor com o game em formato inédito. Essas foram as páginas internas do jornal Folha de São Paulo. Você o que nós temos no O Povo? Crianças de Fortaleza aprendem sobre coletividade no transporte em passeio escolar. O passeio é promovido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, o Sindônibus, para auxiliar que crianças se desenvolvam como cidadãos em boas práticas no trânsito e com consciência ambiental. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, o Sindônibus, lançou o projeto Turma da Sandi. Iniciado na manhã de ontem, o projeto inclui visitas de estudantes da rede pública de ensino às empresas de transporte coletivo de Fortaleza. Escolas públicas interessadas no projeto podem inscrever turmas de alunos entre 10 e 8 anos de idade através do e-mail comunicação@sindionibus.com.br, que é a matéria sobre, após 6 anos, o Le Femme Bateau retorna à Ponte dos Ingleses, na orla marítima de Fortaleza. É uma escultura do artista cearense Cérvulo Esmeraldo. A fixação dessa escultura chamou a atenção, até o prefeito de Fortaleza, José Sarto, estava lá presente. E ele disse ao jornal Povo: a reinstalação da obra significa o resgate da arte e da cultura cearenses em Fortaleza. O jornal Povo também registra a libertação do Julian Assange. Ele já deixou o Reino Unido. Todos os jornais estão registrando essa matéria desse australiano de 52 anos, que é o fundador do site Wikileaks. É porque ele teve acesso a milhões de documentos considerados sigilosos nos Estados Unidos, sobre guerra, sobre armamento, e jogou esses documentos, para quem quisesse pesquisar, no Wikileaks. Então, Estados Unidos o considera como criminoso, e essa situação provocou um debate internacional sobre o que é público, o que é privado, o que é democracia, o que a população tem direito a ter conhecimento ou não. Por isso, a soltura dele, a libertação dele, está sendo registrada por toda a imprensa nacional. É também destaque a coluna A Charge do Cleiton, é o presidente Lula tentando apagar os incêndios no Pantanal com uma mangueira sem água. E na coluna vertical, a nota principal é sobre a crise gera onda de ações na segurança. O jornalista Carlos Maza escreve: após fim de semana marcado por episódios de violência no Ceará, o governador Eumano de Freitas realizou ontem uma série de novos anúncios voltados para a área de segurança no estado. Mais do que apenas uma ou outra ação isolada, o petista anunciou um cronograma de novas iniciativas na área, começando com a convocação imediata, já oficializada na tarde de ontem, de novos 426 policiais militares para iniciar curso de formação da corporação. Para quarta-feira, amanhã, deverão ser convocados outros 428 policiais civis, com posterior convocação de mais 80 integrantes
para a perícia forense. Ações atendem, inclusive, pleitos da oposição, que vinha cobrando maior investimento em policiamento ostensivo e inteligência no Estado. A Assembleia Legislativa do Ceará começa hoje a realizar suas sessões ordinárias do Parlamento de maneira remota. Será a primeira reunião do tipo a ocorrer após o incêndio que atingiu o plenário 13 de maio na última quarta-feira. A Casa ainda continua devendo, no entanto, maiores explicações sobre causas do incêndio no plenário 13 de maio. Respostas de vistoria sobre o incidente saem até 30 dias, afirma a mesa diretora. A foto em destaque é a do deputado federal Eduardo Bismarck. E o jornalista Edson Silva, aqui nos seus comentários, cantou essa pedra. Tribunal Regional Eleitoral não suspende a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bismarck. Ele é do PDT. O desembargador Francisco Gleidson Pontes rejeitou a ação de Eduardo Bismarck, do PDT, que pedia a não execução da cassação de seu mandato determinada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, até esgotamento de recursos do caso. A ação ainda aguarda publicação de acórdão. A reportagem do jornal Povo é sobre a Avenida Monsenhor Tabosa, aqui em Fortaleza. Serviços de beleza impulsionam retomada da avenida, que antes era ponto de referência de compras de confecção e calçados. Conhecido polo de moda cearense por décadas, novos negócios são abertos no local desde a pandemia e setor de serviços se destaca. Prefeitura ampliou área de incentivos fiscais e queda dos aluguéis atraem empresários. Ainda parte na área de eleições de 2024, o partido PSD, que é no estado comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, e aqui em Fortaleza é comandado pelo Gastão, deputado federal Gastão, o PSD programa um evento com o deputado Evandro Leitão, como já fez semana passada o MDB, que fez um evento para declarar apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão, que é o pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. E o PSD, nessa entrevista ao jornal Povo, o Luiz Gastão diz que ele quer o cargo de vice na chapa encabeçada por Evandro. Outra matéria é dizendo que o Zé Batista lança sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU. É o 7º agora pré-candidato a prefeito de Fortaleza. E no Crato, na região do Cariri, o PT, Partido dos Trabalhadores, aprova chapa pura e o PDT reage dizendo que é uma ação descabida. Rompido com o PDT no âmbito estadual, o presidente nacional interino da sigla, deputado André Figueiredo, havia demonstrado simpatia ao nome de André Barreto, isso na cidade do Crato, a sucessão no Crato. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Alesse, terá a primeira sessão plenária hoje, remota, após o incêndio de quinta-feira passada. Ciro elogia Ronaldo Caiado e diz que jangismo atrapalha Lula. Alexandre de Moraes libera visita a ex-diretor
da Polícia Rodoviária Federal preso por bloquear estradas nas eleições de 2022. Economia. BNDES aprova 236 milhões de reais para a fábrica J. Macedo na cidade de Horizonte. ZPE, principal meta é diversificar projetos de investimentos. Preços de itens de São João variam até 168,5% em supermercados. Consumo de energia elétrica no país aumenta 7,3%. Fortaleza está entre os 10 destinos mais procurados do país em todos os estados. Governador Eumano de Freitas reforça ações de segurança em áreas mais violentas da Grande Fortaleza. As cidades prioritárias são Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Universidade Estadual do Ceará, UES, retoma aulas após greve com calendário do semestre até setembro. O São João da Prefeitura de Fortaleza terá vias de acessos monitoradas por câmeras, com expectativa de público de 500 mil pessoas. O evento começa na próxima sexta-feira, dia 28. O editorial do Jornal Povo de hoje, o título é Mulheres, permanece a desigualdade de gênero. E por último, Ana Alice, é a manchete do caderno de esportes. Sem gols, tropeço na largada. Brasil domina, mas desperdiça chances e empata sem gols com Costa Rica em estreia na Copa América. É com você. Bom, e nos destaques das páginas internas do Correio Brasiliense, nós começamos com a parte de política, que temos que o novo PNE detalha ações para metas de educação. Nova versão do Plano Nacional esmiuça e padroniza informações para que sejam atendidos os objetivos do aprimoramento em 10 anos na formação de estudantes. Texto deve ser apresentado pelo ministro Camilo Santana amanhã na Câmara. Ainda, o novo Plano Nacional de Educação estabelece metas para elevar o nível dos docentes e impõe restrições para aqueles que buscam a licenciatura em cursos de ensino à distância, que deverão alcançar notas 4 ou 5 no ENAD, que diz respeito a mais rigor para o professor. Além disso, na área de política, nós temos que Lula visita a FHC perto dos 30 anos do Real. Dia foi para celebrar antigas amizades, encontro com o ex-presidente, que fez 93 anos, além dos escritores Noam Chomsky, Radon Assay e o jornalista Mino Carta. Economistas lembram formação do plano. Ainda, caravana para bolsonarista. Ministro Alexandre de Moraes autoriza parlamentares a visitar ex-diretor da PRF, preso por direcionar blitz em eleições. Caso Marielle, União Brasil corre para expulsar Brazão. Na área de emergência climática do Brasil, inferno pantaneiro. Marina Silva afirma que Bioma enfrenta uma das piores situações já vistas. O estado decreta emergência. Novas chuvas alagam 74 municípios no Rio Grande do Sul. Na Câmara, reprodução assistida para mulher com câncer. Além de ser debatido também hoje a PL do aborto.
Na área de economia, acordo com docentes será assinado amanhã. O fim da greve dos professores foi anunciado domingo, mas o retorno ao trabalho depende da assinatura dos termos de acordo entre o governo e as entidades trabalhistas. A FASUBRA, que representa os técnicos, informou que a greve continuará. Ainda na área de mercado, Bolsa Brasileira respira, mas crise está longe de acabar. Parceria inédita nas vendas. Concorrentes Magalu e AliExpress, duas gigantes nas vendas online, anunciam acordo em que uma poderá anunciar produtos na plataforma da outra. Para especialistas, a associação pode iniciar uma tendência. Na área mundial, Rússia ameaça Estados Unidos após ataque à Crimeia. Kremlin acusa Washington pelo bombardeio à cidade portuária de Sebastopol, à beira do Mar Negro, e promete consequências. Míssil explodiu sobre a praia e matou 4 pessoas na península anexada por Moscou em 2014. Além disso, também houveram ataques a igrejas e sinagoga no Cáucaso. Netanyahu diz que fase intensa está perto do fim. Na área de opinião, ser pesquisador é uma árdua opção, que é a visão do Correio sobre essa questão. Além disso, a Hemobras e nacionalização da produção de hemoderivados e recombinantes. Legislativo e Judiciário, aborto e pauta conservadora dos costumes. Na área de saúde, solidão crônica pode elevar o risco de AVC. Pesquisa monitora remédios tóxicos para o fígado. Na área de cidades, a agricultura familiar ganha força no Distrito Federal. Sobre a questão dessa escala bucólica, né? Os espaços vazios e a preservação da natureza fazem parte do conjunto urbanístico de Brasília, uma cidade-parque. Cedo destaca que quaisquer mudanças no projeto inicial passaram por avaliação prévia do Complan e do IFAM. Mais de 1,6 mil multas em 2024, que é sobre a questão do roubo de água em Brasília. E por último, na área de esportes, falta pontaria. De letais durante as campanhas de eliminatórias a inimigas no gol a atuais disputas. Os dramas ofensivos das badaladas em Inglaterra e França na última rodada do grupo e torneio continental. Dança das cadeiras agitadas. Falando sobre a demissão do técnico do Fluminense. Prefeitura desapropria terreno para Estado e, por último, seleção passa bem pelo primeiro teste. São esses as páginas internas do Correio Brasiliense. Ou sei o que nós temos nas páginas internas do Valor Econômico. No Valor Econômico, o jornalista Pedro Cafado escreve: um olhar não ortodoxo para juros astronômicos. Para pais do Plano Real, condições políticas se estreitaram. Evento na Fundação FHC, Fernando Henrique Cardoso, reúne ex-colaboradores do plano que implantou a nova moeda brasileira. Democracia é explicação para êxito do plano, diz o economista Pércio Arida. Ainda sobre o Plano Real, o economista Gustavo Franco dá uma entrevista de página inteira e ele diz que derrota da hiperinflação há 30 anos atrás foi mais que a mágica da troca da moeda. Mudanças exigiram quase uma década de ajustes. Câmbio e contas públicas foram os calcanhares de Aquiles, diz Gustavo Franco. Itaú vê corte de 145 bilhões de reais com desvinculação e correção de distorções. Investimento decepciona em maio. ONU lança diretrizes globais contra desinformação. Novo programa do Tesouro busca negócios em educação financeira.
Ministro Lewandowski mira facções em postos de combustíveis. Parceria para combate a crime organizado ganha força. Novas chuvas no Rio Grande do Sul provocam danos a pelo menos em 82 municípios. Greve na área ambiental avança, mas combate a fogo no Pantanal deve seguir. O Partido Republicanos faz aposta em Minas Gerais e no interior de São Paulo. O Partido União Brasil vai ao Tribunal Superior Eleitoral para cassar mandato de Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, envolvido na morte da vereadora Marielle Franco do PSOL. Relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, discute desvinculações de gastos com o ministro Haddad. Lei do ensino médio deve ser alterada. Redução da maioridade penal volta à pauta do Congresso. Oposição recorre contra decisão do Conselho de Ética que absolveu o deputado Janones. Área internacional. Cortes de gastos de Milei reduzem a inflação, mas também derrubam o PIB, o Produto Interno Bruto da Argentina. China acena com benefício a alemães para evitar taxas a veículos elétricos. Editorial do Valor Econômico de hoje. Incerteza regulatória trava o avanço do mercado de carbono. Petrobras é nossa principal cliente, diz o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Caderno de empresas. AgloGold revê a operação e eleva aporte no país. Hyundai e Kia ampliam espaço no mercado americano. Fundo de pensão canadense vai vender participação da Multiplan. Shein entra com pedido para abrir capital em Londres. Dona do Ozempic, Novo Nordisk, terá mais uma fábrica nos Estados Unidos. O Ozempic é o remédio que é uma febre para emagrecimento. Magalu faz parceria com o AliExpress para reforçar varejo digital. Estratégia rende críticas e apoio de rivais e parceiros. Com inteligência artificial a bordo, o Nokia faz 4G para a Lua. Apple é acusado de descumprir a lei na União Europeia. Startup começa a testar super drone em lavouras de Mato Grosso. Commodities ditam rumo de balanços de empresas do agronegócio. Santa Catarina busca reforçar posição como corredor logístico. Caderno de finanças. Aposta de estrangeiro contra o real se aproxima de 80 bilhões de dólares. Brasil perdeu espaço nos portfólios globais, diz Citi. Dólar cai pelo segundo dia consecutivo e volta a R$ 5,39. C9 cria cartão cripto para servidores de Cidade Paulista. CVM prepara PIX de investimento para o segundo semestre. Com aposta em redes sociais, a empresa Grão chega a 100 mil cotistas. E por último, a análise é a manchete do caderno Legislação com duas matérias. A primeira, Justiça afasta cobranças do imposto ITCMD sobre heranças ou doações de bens no exterior e o Supremo Tribunal Federal suspende recursos sobre falência da empresa Lajinha. É com você.
Com o fim da leitura das manchetes, nós vamos agora para os comentários de Edson Silva.